Prontos para mais uma fase do nosso sistema? Agora o que a gente quer fazer é adicionar um campo de descrição aos nossos produtos. Isso é, eu quero que quando eu adiciono um produto, eu tenha um campo de descrição. Tranquilo? Vamos no formulário primeiro. A gente vai lá no nosso formulário e adiciona um campo de descrição. Isso é, uma nova linha. Essa linha vai ter descrição e ela não é um input, né? Ela é um text area do HTML barra text area. E o nome dela é descrição. Perfeito. Já que o nome dela é descrição, quando ele chegar no adiciona produto, vai chegar como sendo um parâmetro descrição. Eu coloquei sem acento, descrical. Vamos testar só para ver o formulário? Bonito. Faltou class form control. Agora sim, bonitão. Então, quando eu chegar no adiciona produto, eu vou querer ler o valor desse campo. Cifrão descricão igual a cifrão get descricão. Tem a descrição aqui. Claro, vou inserir isso no banco. Então, vou passar como parâmetro a descrição. Lá no nosso cara que conecta no banco, que faz as coisas que tem que fazer, ele vai passar a receber a descrição. E vai usar ela para gravar um campo chamado descrição. Perfeito. Faltou o quê? A gente criar esse campo no banco. Vamos criar esse campo no banco? Eu vou lá no banco de dados, SQL, e vou fazer um alter table. O nome da tabela que eu quero alterar é a produtos. Adicionar a coluna chamada descrição e ela vai ter texto, mas 255 caracteres? Não, 245 não. Ela vai ter 1 bilhão, 1 trilhão, não me importa. Pode ser qualquer quantidade de caracteres. Ela vai ser text, no caso aqui do nosso MySQL. Go, criou a coluna. Vamos dar uma olhada lá? Browse. Olha aqui, select series from produtos. Tá lá. Por padrão, ele veio com valor nulo. Eu queria valor nulo nessa descrição padrão. Não queria um valor um pouquinho mais espertinho, só para ter qualquer valor. Então, vamos colocar um update. Update produtos, set descrição igual a descrição deste produto. Só para ter um valor qualquer para esses produtos. Go. Vamos lá no SQL de novo, está aqui. Descrição desse produto, descrição, descrição. Vamos lá agora na tabela, quando a gente mostra, certo? Quando a gente mostra é na listagem. Eu mostrei o nome, mostrei o preço, mostrei a descrição. Vamos lá atualizar a página? Atualizamos a página, produtos. Então aqui os 3 produtos. Vamos adicionar mais um? Vou adicionar mais um produto. Eu quero adicionar o lápis do futuro. O lápis do futuro custa R$ 999 e é um lápis que veio do futuro, capaz de viajar no tempo entre diversas outras funções que somente lápis como este é capaz de fazer. Então é um lápis bem caro. Cadastrei. Eu fui sacando, eu cadastrei esse lápis de propósito com uma descrição gigante. Por quê? Olha a minha tabela agora. Ficou feia para burro. Essa tabela mostra, é um lápis que veio do futuro capaz de viajar no tempo gigante. Então o que eu vou querer fazer? Eu vou querer mostrar só o comecinho da minha descrição. Só os 15 primeiros caracteres, tudo bem? Então o que eu vou fazer é, quando a gente mostra aqui a descrição, isso é, aqui, quando a gente mostrou a descrição, eu quero mostrar só os 15 primeiros caracteres. Eu vou chamar a função substr. A função substr recebe a string e recebe o número de caracteres que eu vou querer. A partir do caractere 0, eu quero 15 caracteres. Então ele vai pegar os primeiros caracteres. Vamos atualizar? Então tá lá, ele cortou em determinado número de caracteres. Tudo bem? Só que, e se o número de caracteres que eu quero mostrar é um pouquinho maior? Por exemplo, 40. Salvei, atualizei. Mostrou, ficou bonitinho. É isso que eu vou fazer. Vou mostrar os 40 primeiros caracteres. Como que eu fico sabendo que a função substr existe? Para descobrir as funções que existem no PHP, eu vou na documentação dele. No site do PHP Net, a gente tem um manual. O manual do PHP
adivinha? Ele vai mostrar para a gente toda a documentação em português, ou em inglês, ou em qualquer outra língua. Às vezes alguma página ainda não foi traduzida para o português, aí você vai ler a documentação em inglês. Então quer dizer, tem a documentação boa parte em português, tem a documentação em inglês para a gente procurar as funções. No meu caso eu quero saber da função de PHP de substring, substr. Eu já sabia que era substr, procurei aqui no PHP substr e vejo a documentação. Retorna uma parte de uma string. Eu passo a string, a posição inicial e opcionalmente quantos caracteres. E aí ele devolve a string para a gente. Então quer dizer, ele dá vários exemplos, é bem legal a documentação do PHP que ela mostra para a gente todas essas funções. Aqui no caso eu consigo ver todas as funções de string. Repara como tem bastante coisa que trabalha com string. E tem diversas outras funções para diversas coisas que você vai querer usar no seu dia a dia. Legal? Então a gente mostrou aí a descrição. Beleza! Só que existe um detalhe. Descrição é um campo de texto text area, certo? Eu adiciono o produto, é um text area. Qual que é o limite de um text area? Text area não tem limite também. Posso, por padrão, escrever bastante coisa. E essa bastante coisa vai como para o meu servidor? Lembra, eu colocar aqui o nome do meu produto e o preço dele, ela vai como parâmetro aqui em cima. Só que existe um problema. Entre eu e o meu servidor, eu posso ter diversas máquinas, diversos proxies. Entre eu e o meu servidor, eu tenho os roteadores. Entre eu e o meu servidor, eu tenho o próprio servidor. Todos esses lugares podem ter um limite no número de caracteres que eu tenho na URI. Se tiver um limite no número de caracteres, o que esse cara no meio do caminho, ou até mesmo o servidor, pode fazer? Cortar. E você não fica nem sabendo. Então, de repente, você sobe um monte de texto que você está atualizando, só que você sobe esses dados e ficam pela metade lá no seu servidor. E você não fica nem sabendo por quê. O que a gente pode fazer para quebrar esse limite? Bom, a gente tem que deixar de usar a URI. Tem que deixar de usar essa barra para passar os parâmetros. Esses parâmetros são passados pela URI porque toda requisição que a gente está fazendo até agora para o servidor através de links, e no caso do nosso formulário, é um tipo de requisição que a gente chama de GET. É a requisição como essa que a gente está vendo. Existe um outro tipo de requisição que envia os parâmetros não através da URI. Ela envia os parâmetros através do corpo da nossa requisição. Na hora que a gente envia a requisição, ela mostra a URI e um corpo. E aí esse corpo não tem limite. Então ele resolve o nosso problema. Esse tipo de requisição não é o GET. Esse tipo de requisição é o POST. Vamos ao POST? Então vamos lá. Aqui no nosso formulário, a gente vai colocar, olha, formulário, o método para enviar os dados é o método POST. E aí, quando chegar os dados no servidor, não vai chegar através do GET, vai chegar através do POST. Então, repara como é simples mudar do GET para o POST. No nosso caso, foi só mudar o nosso formulário e do lado do servidor, quando recebe os dados, fala, olha, leia do POST. Vamos testar? Atualizo o meu formulário e agora eu vou cadastrar o quê? Uma luz infravermelha. É um laser infravermelho ou algo do gênero, custa R$900 e ele tem uma mega descrição, qualquer coisa do gênero. Cadastrei o meu produto. Produto luz vermelha, infravermelha, cadastrado. Vamos para os produtos, ele está lá. Então repara que a gente usou o POST. Repara que quando a gente adiciona o produto, novamente, agora um teclado do futuro, esse teclado que custa R$100, quando eu cadastro ele, repara que se eu abrir aqui primeiro o nosso developer na aba de Network e enviar, olha, aqui não apareceu nada. Mas se a gente clicar na requisição, olha aqui, POST, vou clicar na requisição. Olha os cabeçalhos que foram enviados. A URI foi essa, o método foi POST e devolveu 200. Joinha. Mandou um monte de cabeçalho e entre os cabeçalhos, olha lá, opa, form data, nome, teclado do futuro, preço 100, descrição, uma descrição. Então repara que quando a gente usa o POST, o formulário, os parâmetros vêm no corpo e não mais na URI.
Com isso, a gente resolve o problema do limite de caracteres. A gente, de quebra, resolve outro probleminha, que é se o nosso conteúdo é binário, se eu queria enviar, por exemplo, uma imagem JPEG, eu posso enviar através de um formulário com post. Com GET, seria muito estranho você enviar aqui alguma coisa como zeros e uns. Alguma maneira estranha para você enviar esses zeros e uns. Tem até um outro probleminha. O nosso remove não é um link, ele é um link, certo? O que acontece se eu instalo um daqueles plugins do Chrome, do Firefox, do Internet Explorer, que acelera a navegação? Tem alguns plugins que aceleram a navegação. Como que eles funcionam? Quando você acessa uma página, ele olha os links. Todos os links que a página tem, ele já acessa escondido e cacheia. Cacheou esses resultados. Aí quando você clica num link, por exemplo, adiciona produto, ele mostra muito rápido. Por que é muito rápido? Porque já estava no cache. Ele mostra rapidinho. Então todos esses links ele já teria cacheado. Só que o nosso remover é um link. O que acontece se eu uso esse plugin e eu tenho o link de remover aqui? O plugin vai escondido acessar todos os remover. O plugin vai escondido remover todos os seus produtos. Coisa feia, hein? Não só isso. Se isso fosse um site aberto e um link de remover ou algo do gênero, o bot do Google, por exemplo, o Google quando entra no seu site para descobrir o que o seu site tem, ele segue os links. Se você tem um link remover, adivinha o que o Google vai fazer? Remover. Colocar link com get para fazer coisas que removem, que alteram, que inserem, é perigoso. Por quê? Porque ele não foi feito para isso. O get foi feito para trazer dados, mostrar dados, sem ter um efeito colateral, sem ter um efeito que altere alguma coisa no seu servidor. É para isso que foi feito o get. Então o Google pode fazer isso sem medo, o plugin pode fazer isso sem medo. Se você coloca um link como esse em remover, a culpa é minha. Eu que coloquei o link. Então não vamos mais usar link. Se a gente quer remover, a gente vai usar um formulário com post. Vamos lá alterar o nosso formulário? Então aqui na nossa listagem a gente tinha o link ahref. Eu vou trocar ele para um button. Esse button vai para onde? Tem essa classe de btn danger, porque ele é para ter vermelhinho bonitinho, e ele vai ser um formulário. A ação é o remove produto /form. Então ele tem essa ação e ele tem um botão de remover. Faltou falar method post. Claro, no remove produto eu tenho que ler o post. Tudo bem? Vou testar dessa maneira. Isso é, atualizo a página, olha os botões de remover, que bonitinho. Vou clicar para remover o teclado do futuro. Produto apagado com sucesso. A gente desce, ele ainda está lá. Por que ele ainda está lá? Porque eu passei o parâmetro como get, eu não passei como post. Então eu tenho que tirar esse parâmetro daqui e eu tenho que mandar ele no meu formulário. Input, type igual a text, name igual a id, value igual a, qual que era o valor mesmo? O valor era o valor do produto, campo id, certo? Vou atualizar nossa página. Ficou feio para burro. Olha os IDs aqui. Eu não quero o campo ID aparecendo aqui solto. Eu quero esconder esse campo ID. Então, type hidden. Salvei, atualizei. Joinha. O formulário está aqui, o botão remover. Deixa eu provar que o formulário está aí. Vou clicar aqui com a lupa e no remover. É a mesma coisa que clicar da direita, inspect element. Olha aqui o meu HTML. Tá vendo o botão? Olha o input type hidden, ID 2. E esse ID 2 está dentro de um formulário que acessa o remove produto. Então, através do inspect element, eu consigo navegar aqui na minha página. Vamos remover o teclado do futuro? Agora sim com post? Removi e ele não existe mais. Removi a luz infravermelha, removi o produto e removi o lápis. Eu tenho só os 3 produtos originais. Troquei de get para post. Legal, aprendi como acessar a documentação do PHP, aprendi a função de substring, assim como ela tem diversas outras funções que a gente pode usar. Aprendi a questão do get e do post, que é muito importante para a gente. E repara que o get e o post não implica numa questão de segurança. Da mesma maneira que os parâmetros estavam sendo enviados por aqui, a gente ainda pode ver os parâmetros no network.
Então, toma muito cuidado. Post não é sinônimo de segurança. Se você quer segurança, você vai ter que correr atrás de protocolos como o HTTPS, certificados digitais, que é um outro assunto. O post serve para a gente o quê? Poder enviar dados que vão alterar informações no meu sistema, como o caso de adicionar um produto, como o caso de remover um produto. Beleza? Vamos lá para os exercícios.